é difícil falar de Machado de Assis em um só vídeo. Machado de Assis merece um canal só para ele. Então, nós podemos propor uma série de vídeos pegando temas ligados à literatura do bruxo do Cosme Velho, que morava logo ali, na rua Cosme Velho, em Laranjeiras. Hoje eu optei por falar de um capítulo de Dom Casmurro. O capítulo é Um Soneto. Um soneto é um capítulo, comparando Machado com Machado, é um soneto relativamente longo. O Machado de Assis, os romances dele são divididos em capítulos, muitos capítulos. E geralmente são capítulos curtos. Eu peguei em Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu peguei 2 exemplos, poderia tirar exemplos também do próprio Dom Casmurro, mas eu escolhi 2 exemplos de capítulos curtos para demonstrar não só o tamanho do capítulo, mas a originalidade literária e a inovação literária de Machado de Assis. Memórias Póstumas foi escrito em 1881, século XIX. Essa proposta, quer dizer, essa ilustração que eu vou trazer aqui, são totalmente ousadas, são ousadias literárias, inovações, criações, mais do que criatividade. Então, por isso eu recorri a um outro romance, mas em Dom Casmurro, com certeza, temos também bons exemplos de capítulos curtos com outras inovações. Mas vamos ver esses 2 aqui. Memórias Póstumas, escrito em 1881. O nome do capítulo é Epitáfio. O capítulo todo é: Aqui jaz Dona Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade, orai por ela. Esse é o capítulo. Pouco depois, o outro capítulo, menor ainda, que recebeu o nome de Inutilidade. E o capítulo é: Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Isso é dentro de um enredo. Isso não retira nada, não acrescenta nada ao enredo. Não retira do enredo, não acrescenta ao enredo. E o nome do capítulo é Inutilidade. Mas o que é isso? Isso é como se fosse um lampejo na mente do autor. Totalmente uma inovação. Você para o enredo. É um enredo rico, né? Machado de Assis, ele tem uma diversificação de personagens, uma descentralização de temas, de focos muito grande, e de repente você se depara com isso, mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Isso podia não existir, mas essa é a literatura de Machado de Assis, que faz dele, entre outras coisas que nós vamos citar, né, durante alguns vídeos, o maior escritor brasileiro e entre os grandes escritores, os grandes escritores universais, da literatura universal. Bem, então vamos voltar para o soneto, o capítulo chamado Um Soneto, de Dom Casmurro. Dom Casmurro foi escrito 18 anos depois, em 1899. Mas, ainda assim, o que vai aparecer aqui em Um Soneto, por que eu escolhi esse capítulo?
também pela renovação, pela inovação e pela ousadia. É uma ousadia literária fazer isso, o que ele fez aqui, né? Que nós vamos ver. Não é um capítulo longo e prolixo, às vezes até repetitivo. Mas assim é Machado. Não dá para ler o capítulo inteiro, então eu fiz uma seleção e a gente vai parando para falar a respeito. Contarei a história de um soneto que eu nunca fiz. Era no tempo do seminário e o primeiro verso é o que ides ler. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. É o personagem, né? O personagem, se não me engano, é Bentinho. Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei. Saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação solta, e ao notar que tinha a medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. Quer dizer, veio alguma coisa pronta para ele, como se chegando direto do plano das ideias. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. E ele mesmo comenta, né? Eu percebi que ele tem medida de verso. Realmente é um verso decassílabo, são 10 sílabas. Vamos pular um pouquinho. Então ele começa a tentar elaborar, com esse primeiro verso que veio pronto, ele tenta elaborar, numa noite de insônia, ele tenta elaborar um soneto. Vamos pular uma parte. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa, aos lençóis. Francamente, achava bonito e ainda agora não me parece mal. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. Até que ele vem filosofando sobre quem é a flor, que flor é essa, é uma pessoa, é uma virtude, aí entra a filosofia. Então, como ele não conseguia desenvolver, então ele pensou num fechamento. E ele, pensando num fechamento do soneto, quer dizer, ele deu um salto, né? O soneto tem 4, 4, 3, 3, 2 quartetos e 2 tercetos. Tem 4, 8, são 14 versos, ele já tinha o primeiro. Então ele pulou 12 e foi pensar no último. Pensei em forjar um verso capital, né? Uma chave de ouro, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 13 anteriores, com dificuldade, traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto, e depois de muito suar, saiu este. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Então ele montou, diz ele que recebeu, né, pronto do plano das ideias, ele recebeu o primeiro e o último verso de um suposto soneto. O primeiro, ó flor do céu, ó flor cândida e pura, e o último, perde-se a vida, ganha-se a batalha. E aí, dentro da insônia dele, ele vai filosofando como que ele poderia fazer e não conseguia, e não conseguindo. Então eu tornava o meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo, e o segundo não vinha, nem o terceiro, nem o quarto, não vinha nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que escrevendo os versos acudissem, mas, cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso, com a simples transposição de 2 palavras. Assim, ganha-se a vida, perde-se a batalha. Então, muito irritado por não conseguir nem o segundo verso, nem o terceiro, nem o quarto, ele pensou, eu vou trocar esse final.
Em vez de perde-se a vida, ganha-se a batalha, eu vou fazer ganha-se a vida, perde-se a batalha. Também 2 versos decassílabos, né, de 10 sílabas, que encaixam direitinho num soneto. E o sentido vinha a ser justamente contrário. Então, mas ele não conseguia, né, nessa noite de insônia, foi ficando cada vez mais irritado, então ele termina o soneto, o capítulo, o soneto. Então ele termina o capítulo, ele não termina o soneto, ele termina o capítulo assim: pois, senhores, se dirigindo ao leitor, a nós, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas como eu creio que os sonetos existem feitos como as odes e os dramas e as demais obras de arte, olha aqui a ideia, né, de que a obra de arte vem pronta, do plano das ideias. Mas como eu creio que os sonetos existem feitos como as odes e os dramas e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses 2 versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. E aí ele muda de assunto, né? Já muda de assunto. O soneto também é um capítulo, é como se fosse uma interpolação, né, dentro do enredo. Mas isso deu margem, quer dizer, ele ofereceu 2 versos, o primeiro e o último verso, sendo que o último verso, de 2 formas diferentes, ele ofereceu isso a um leitor, o leitor desocupado, o leitor num dia de domingo, num domingo chuvoso, que pudesse completar, rechear esse soneto. E ele ainda faz graça, ainda disse assim: tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que lhe falta. Quer dizer, o centro são 12 versos de um soneto de 14 versos. Então eu não preciso dizer para vocês que muita gente fez os sonetos. Inclusive eu peguei a ideia, né? Quando eu li isso, era um convite. Falei, não, isso é um convite, é um desafio, ele está desafiando, ele deixou aqui um segredo do cofre, né? Um mapa do tesouro, e é possível achar na internet pessoas que fizeram tentativas de construir o soneto. Eu fiz os 2, os 2 sonetos com os 2 finais, mas eu acho que o vídeo já está muito longo. A ideia é essa. Como Machado de Assis é um autor de prosa, e que autor, né? Então ele, de certa forma, né, tem aqui uma sublimação de colocar no personagem a incapacidade de construir um soneto. Vamos à leitura? Eu vou tentar fazer a leitura. A gente tem 14 minutos de vídeo. Eu deixei aqui se desse tempo. Bom, o primeiro soneto eu fiz com o primeiro final que ele propôs: perde-se a vida, ganha-se a batalha. O que é um soneto? É um poema construído com 2 quartetos e 2 tercetos, né? 4 versos, 3 versos, 3 versos. E eles têm que ser ritmados, todos têm que ter o mesmo número de sílabas e tem que ter rima rica, né? Tem que ter rima.
é muito ortodoxo, né? O soneto tem muitas exigências. Então vamos ao soneto machadiano número 1, com o primeiro final. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, que de Machado empresto a minha pena, de um mundo etéreo à dimensão terrena, retomo a mim essa literatura. Enquanto paira a alma lá na altura, entre 1000 anjos de gentil candura, dita-me a regra do verso perfeito, conta o segredo do soneto eleito, que a luz de Assis me guarde, guie e valha, que eu possa, enfim, vencer tão doce agrura. Compor é arte, ainda que tortura, inspiração do céu que às vezes falha, que traz a dor e às vezes traz a cura, perde-se a vida, ganha-se a batalha. Esse foi com o primeiro final. E o soneto machadiano 2... Será que eu vou achar? Com o segundo final. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, que há 100 anos me alimenta e tortura, que me estimula, excita e me adoece, enquanto sonho à noite e amanhece, e à luz do sol me empenho e peço e imploro, sem que consiga o soneto sonoro, que me complete enfim e me liberte, que me acalente a alma, o corpo, a mente. E ainda que por fim não tenha achado a solução aos versos de Machado, por mais que passe o tempo e o peito aperte, em luta vã, sofrida eternamente, prosseguirei na busca. Se me calha, ganha-se a vida, perde-se a batalha. Essa foi uma homenagem que eu fiz para o mestre, ao cunhado, né, com a alcunha, o epíteto de o bruxo do Cosme Velho. Descanse em paz, Machado de Assis.